Olá, vocês, ouvintes e assinantes da Rede GT. Segunda-feira, dia 25 de maio do ano de 2026, e este é o nosso resumo esportivo entrando no ar. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir assinando ali a Rede Gama NGT, baixando no nosso aplicativo na Play Store, nas melhores operadoras de TV a cabo e também no nosso streaming Rede Gama NGT. Sempre com você. Vamos começar falando da rodada de sábado, no Barradão, para variar, com muita torcida, muita pressão. A equipe do Vitória bateu o Internacional de Porto Alegre por 2-0. O Inter, que vinha ensaiando assim uma recuperação, acabou sucumbindo à equipe do Baiana, que vem fazendo uma ótima campanha, uma equipe que muitos diziam, e eu me incluo, brigaria pelo rebaixamento, uma equipe que vem se mantendo muito bem, não só na tabela, como também nas suas partidas, jogando muito bem a equipe do Vitória. No outro jogo do final da tarde de sábado, São Paulo 1, Botafogo 1, um jogo que quase que não aconteceu devido à fortíssima chuva que assolou a cidade de São Paulo. 1 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. O São Paulo saiu na frente numa falha do bom goleiro Neto, que soltou uma bola molhada. São Paulo abriu o placar. E o Botafogo empatou num golaço no segundo tempo, no apagar das luzes. Um resultado justo que coloca ambas as equipes no seu devido lugar, ou seja, são equipes que no máximo vão brigar por vaga de pré-libertadores. No outro jogo da rodada, na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Santos 2. Um jogo muito bem jogado, onde o Santos fez uma das suas melhores partidas, saiu na frente, tomou um empate, tomou a frente da partida de novo e acabou sendo derrotado de virada por 3-2, numa jornada infeliz da sua peça defensiva. Novamente, me perdoem, todo mundo falava que a culpa era do Zé Ivaldo. Aí, afastado o Zé Ivaldo, e a defesa do Santos continua falhando. 3 para o Grêmio, com 2 belos gols do Carlos Vinícius e um gol do Teté. O Grêmio bateu o Santos por 3-2, afundando a equipe da Vila Belmiro, a equipe de Santos, na zona de rebaixamento. Num outro jogo da noite de sábado, o Mirassol consegue uma ótima e surpreendente vitória ante o Fluminense por 1-0. Uma vitória muito importante para o Leão. Por quê? Porque consegue 3 pontos em cima de uma das melhores equipes do Brasileirão. O Fluminense vem muito bem colocado na tabela. Vem mal na Libertadores? Sim, vem muito mal na Libertadores. Mas o Fluminense tinha condições de vencer em Mirassol. E o Mirassol consegue uma vitória importantíssima por 1-0. E vocês depois vão ver na classificação, o Mirassol embolou um pouquinho a zona de rebaixamento. Afinal de contas, acabou descontando 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A vitória dá um pouco de ânimo para a equipe do Mirassol, mas volto a dizer, o Mirassol perde muitos pontos neste primeiro turno e vai precisar uma campanha praticamente perfeita, principalmente dentro de casa no segundo turno, para sair da zona de rebaixamento. Vai dormir na zona de rebaixamento durante o período de Copa do Mundo, porque a distância do Mirassol para o primeiro time fora da zona de rebaixamento não permite uma vitória o coloque de volta. Então, luz vermelha, luz amarela para a equipe de Mirassol, é até uma redundância, né? Para o time amarelo de Mirassol, mas eu ainda acredito que o Mirassol deverá complicar para não cair nesta Série A. Seguindo ainda no grande jogo de sábado à noite, Flamengo 0, Palmeiras 3. No Maracanã,
totalmente lotado, com todos os ingressos das duas torcidas vendidos. O Flamengo vinha massacrando, vinha criando oportunidades, quando surgiu o lance fatal. O jogador Carrascal levantou a perna, atingindo o rosto do zagueiro do Palmeiras, do zagueiro Murilo. É um lance que, nos tempos passados, não se marcaria nada a não ser um cartão amarelo por jogada violenta e 2 lances. Só que muita coisa mudou no futebol e esse é um lance, na minha opinião, que normalmente vem sendo punido com o cartão vermelho. Ah, não teve a intenção. Não teve a intenção, mas as travas da chuteira atingiram o rosto do jogador do Palmeiras. Ah, pegou na bola antes, mas acabou atingindo. Não que eu concorde, mas eu acho que o árbitro cumpriu a atual regra, expulsou o jogador e até teve a concordância da equipe de vídeo. Ou seja, uma expulsão justa acabou mudando o resultado da partida. Por quê? Porque se o Abel Ferreira tem como grande característica a sua estratégia, montou a equipe estrategicamente para se aproveitar, para jogar com um homem a mais, abriu o placar com o Flávio Lopes, o Alan, o melhor jogador em campo, ampliou no segundo tempo, e no final da partida, o Paulinho, que a gente aqui em São Paulo chama ele de Paulinho pega rebote, acabou fazendo o terceiro gol, depois teve aquela confusão toda na comemoração, o que eu acho uma grande besteira. Afinal de contas, o cara não pode nem comemorar. Agora, como é que a torcida do Flamengo queria que um ex-vascaíno que está sendo contestado por estar sempre contundido, volta ao futebol no Maraca e faz um gol, selando quase que uma goleada contra o Flamengo, o seu arqui-inimigo, afinal de contas, os vascaínos e flamenguistas têm a sua rivalidade. Então, não acho que tenha sido nenhum absurdo a comemoração do Paulinho, merecida, e a vida segue. O futebol, nesse momento, está muito chato. Daqui a pouco a gente vai ter que... Eu li uma matéria, um comentário de um jornalista, e me falha o nome dele. Daqui a pouco nós vamos ter que pedir licença para fazer gols na casa do adversário. Quando você fizer gols na casa do adversário, você vai ter que pedir desculpa pelo gol que você fez. E isso, meus queridos, não é futebol. Todo mundo está dizendo que foi uma decisão antecipada. O Palmeiras abre oficialmente 7 pontos do Flamengo. Na prática são 4, porque o Flamengo tem um jogo a menos, e se vencer esta partida, diminuirá para 4. 4 pontos ainda é muito pouco. A gente tem praticamente um turno inteiro e mais uma ou 2 rodadas. Então, acredito que o campeonato está em aberto, porque muitos pontos serão perdidos. E um detalhe importante, o Flamengo já está fora da Copa do Brasil. Então, aquele desgaste que todo mundo fala que as equipes terão, com 3 competições, o Flamengo terá apenas 2. Vamos ver o que vai acontecer. Tem time, tem futebol para reverter e para brigar pelo título rodada a rodada, e eu acho que vai acontecer. Flamengo e Palmeiras vão brigar cabeça a cabeça pelo título. Então, o nosso resumo esportivo, que já cobriu os jogos de sábado, vai ficando por aqui no primeiro tempo, é claro, porque o segundo tempo já vem aí, Rede Gama NGT, sempre. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, onde a gente vai abordar os jogos de sábado do Brasileirão. Eu lembro que Rede Gama NGT, sempre com você. Primeiro jogo de sábado que vamos abordar foi jogado no Mineirão, 2 para o Cruzeiro, 1 para a Chapecoense. O Cruzeiro saiu na frente com 1-0, chegou a abrir 2-0. A Chapecoense diminuiu e praticamente no último lance da partida, tivemos um gol da Chape anulado por uma intervenção do VAR. Eu acredito que o VAR interviu de forma correta. O Cruzeiro não jogou o futebol que todo mundo esperava dele, sofreu para bater o último colocado e, na minha opinião, virtual rebaixado, um dos virtuais rebaixados será a Chapecoense. Muito, muito difícil
a situação da equipe de Chapecó em conseguir reverter este momento que vem passando, uma pontuação muito baixa da Chapecoense, e o Cruzeiro, que começou mal o campeonato, já vai se posicionando no meio da tabela e podendo sim, e deve sim alçar a luta pela Copa, pelas vagas da Copa Libertadores da América. No outro jogo das 16 horas, no Mangueirão, 1 para o Remo, 2 para o Atlético Paranaense. Perdão. Num jogo em que o Clube do Remo saiu na frente, o Atlético teve um gol, na minha opinião, do Zapelli, mal anulado pelo VAR. Ele não tentou fazer um gol, a bola bateu nele e entrou. O braço dele parecia estar muito colado ao corpo, e é que era braço e não o ombro. Então, na minha opinião, um gol mal anulado, mas isso acontece. Na sequência, o lance que definiu a partida. Da mesma forma como o Carrascal definiu a partida sendo expulso, o jogador já cometeu um gesto obsceno, é o terceiro gesto obsceno neste Campeonato Brasileiro do ano de 2026. Não dá para entender um cidadão que já viu o exemplo de 2 outros colegas repetir a mesma cena, onde nós temos câmeras para tudo quanto é lado. Um gesto obsceno, eu diria ridículo, do jogador já, e o árbitro não tinha como ver na jogada, foi chamado ao VAR e rapidamente expulsou o jogador já. Com essa expulsão, o Atlético, ao natural, já vinha jogando muito bem a equipe de semana, e ela vem jogando muito bem em todo esse campeonato. Mesmo quando perde, a equipe do Atlético mostra uma organização, isso tem o dedo do Odair Helman na parada. O Atlético mostra uma boa organização e tem um centroavante que, sem dúvida nenhuma, estará na seleção do campeonato. Kevin Viveiros empatou, Kevin Viveiros fez o segundo gol. 1 para o Clube do Remo, 2 para o Furacão, e com esse resultado assumiu, nós vamos ver mais à frente, a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, que, se terminasse hoje, teria o Furacão como um dos classificados à Copa Libertadores da América, e o Atlético Paranaense e o Coritiba, nós vamos ver na sequência da classificação, vem mostrando que dá para times que sobem naquele ano para a Série A montarem equipes competitivas que os coloquem longe da zona de rebaixamento. Todo mundo fala, não, Série B é uma coisa, Série A é outra. Realmente, vocês estão cobertos de razão. Mas não é assim que todo time que sobe da Série B para A acaba caindo. Não. Atlético e Coritiba vem demonstrando que é possível, mantendo a mesma estrutura de equipe e mantendo um bom planejamento. Conseguiram e estão, pelo menos por hora, na primeira página da classificação. Uma boa vitória do Atlético Paranaense. Indo para o jogo das 18h30, para variar, 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, em torno de 40 mil, um pouco mais, um pouco menos, eu não tive acesso ao público exato. O Corinthians, num dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, bateu o Galo Mineiro por 1-0. Zacarias Labiat salvou a partida, nos 5 minutos finais acabou fazendo um lindo gol de perna esquerda, e foi o único momento que tivemos algum futebol. Os goleiros Ederson e Hugo Souza não fizeram nenhuma defesa, as equipes não criaram absolutamente nada. Então, 0-0, além de ser um resultado justíssimo, era a nota de cada time na partida. Mas aí, Fernando Diniz, que nunca peca por omissão, uma grande qualidade desse treinador, ele não se omite. Ele, vendo que a sua equipe estava mal, foi fazendo alterações do meio campo para frente. Do meio campo para frente, ele trocou 5 jogadores, ele só manteve o Yuri Alberto, mas ele foi trocando tudo, e numa das últimas substituições, o Mateuzinho fez um cruzamento, a zaga do Atlético não marcou direito, e a bola sobrou para o Labiat, que bateu de sem pulo, se posicionou, ajeitou muito bem o corpo antes de bater na bola, e bateu na bola com rara felicidade, fazendo o único gol da partida, um resultado que o Corinthians não merecia, mas o
que vale é bola da rede, 3 pontos importantíssimos que fazem o Corinthians, pelo menos, praticamente garantir que não passará na zona de rebaixamento durante a Copa do Mundo. Ainda existe essa possibilidade, mas o Corinthians parece ter conseguido dar um empuxo para se manter fora da zona da confusão. Fechando a rodada, um resultado surpreendente em termos de jogo jogado e em termos de placar. Em São Januário, 0 para o Vasco, 3 para o Bragantino. O Bragantino foi melhor do que o Vasco durante todo o jogo. Eu achei que até demorou para abrir o placar. Abriu o placar com um lindo gol do Rodriguinho. E no segundo tempo, aproveitando o contra-ataque, a equipe de Bragança Paulista fez 3-0 e se posiciona na quinta colocação. Muita confusão para os lados de São Januário, muitos apupos em cima do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, chamem do que quiserem. Mas ele não faz mágica. E esse time do Vasco na minha opinião, uma das piores equipes vascaínas já formadas. Ele é muito pior do que o time do ano passado, que nas mãos do Diniz foi vice-campeão da Copa do Brasil. É um time que tem um bom goleiro, uma zaga que falha muito e um atacante colombiano, o atacante Andrés Gomes, muito bom jogador, mas o Mandurinha não faz verão. Se o Vasco, não se recuperar nesta parada, corre seríssimos riscos de frequentar e de até ficar na zona de rebaixamento por muito tempo. Nós teremos hoje, fechando a rodada, neste exato momento, estão jogando no Couto Pereira, Coritiba e Bahia, fechando esta rodada de número 17, rodada que nós vamos abordar no terceiro tempo com a classificação total do Campeonato Brasileiro. Um minutinho só, já a gente vem com o nosso tempo extra, Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o tempo extra, o terceiro tempo do nosso resumo esportivo, sempre pela Rede Gama NGT. O Palmeiras tem 38 pontos em 17 jogos e é o líder disparado do Brasileirão. O Flamengo vem em segundo com 31 em 16 jogos. O Fluminense é o terceiro com 30 em 17 jogos. Atlético Paranaense fecha o G4 com 27 pontos em 17 jogos. A quinta vaga, a vaga de pré-Libertadores, ficaria nas mãos do Bragantino, se terminasse o campeonato hoje, com 26 pontos em 17 jogos. Mas eu lembro que o Coritiba, com 23 em 16, se vencer o jogo desta noite, vai a 29 pontos vai a 26 pontos em 17, iguala-se ao Bragantino, mas nos critérios de desempate acabará ficando na sexta posição. Na zona de rebaixamento, a gente tem a Chapecoense com 9 pontos apenas, a equipe do Clube do Remo com 15, o Mirassol com 16 e o Santos com 18. Eu diria que Remo, Mirassol e Santos estão muito embolados. Mas, como eu bem disse, o Vasco da Gama é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 20. Ou seja, Clube do Remo e Mirassol não terão condições matemáticas de sair da zona de rebaixamento antes da parada para a Copa do Mundo. O Santos, sim, tem praticamente um duelo contra o Vasco. O Santos tem 18 pontos e o Vasco da Gama com 20 pontos. Depois nós temos ali Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Corinthians, todos com 21. O Vitória e o Botafogo com 22, ou seja, veja só, o Vitória faz uma campanha maravilhosa, mas está apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians, Inter, Atlético Mineiro e Grêmio, que venceram na rodada, o Inter perdeu, mas Corinthians, Grêmio e Atlético que venceram na rodada, tem apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento, o que mostra um total equilíbrio na parte central da tabela e até na parte de baixo da tabela. Os artilheiros, Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, com os 2 gols de ontem, reassumiu a artilharia com 10 gols em 17 jogos.
é um número muito bom para Viveiros, como também é um número muito bom para o Carlos Vinícius e para o Pedro, com 9 gols. O Carlos Vinícius tem 9 gols em 17 e o Pedro tem 9 gols em 16 jogos. São ótimas médias de gols para esses 3 artilheiros. Vamos agora mudar um pouquinho o foco, falando um pouquinho do tênis. No ATP 500 de Estrasburgo, Luisa Stephanie e Gabriela Dabrowski bateram as americana Gleason e a norueguesa Kell por 2-0. E a Luisa Stephanie é bicampeã do ATP 500 de Estrasburgo. Ela, de novo, está entre as 8 melhores duplistas, o que dá a ela e também a Gabriela muita chance de estar no ATP Finals no final do ano. Ontem começou o torneio de tênis de Roland Garros. Beatriz Haddad Maia continua a sua má fase, uma fase ainda de recuperação. Ela precisa se encontrar em termos técnicos e emocionais. Acabou sendo batida por 2-1, está eliminada do torneio de tênis de Roland Garros, o segundo Grand Slam do tênis mundial. E por esse mesmo Grand Slam, o João Fonseca acabou batendo o francês local na primeira rodada por 3-0. Se o Fonseca vencer o próximo jogo, existe muita chance de na terceira rodada nós termos a juventude de João Fonseca contra a experiência de Novak Djokovic. Seria muito interessante para o Fonseca ter um duelo contra um jogador tão experiente, tão malandro como o Djokovic. Falando um pouquinho de basquete, as semifinais do NBB estão eletrizantes. Tivemos no ginásio do Parque São Jorge 8.100 pessoas, um recorde de público no ginásio. O ginásio que cabe 8.000 pessoas, tivemos 8.100 pessoas para ver o Pinheiros bater o Corinthians por 1 ponto de diferença, num jogo emocionante, onde a torcida jogou junto. Foi muito interessante de se ver uma torcida de futebol acompanhando a equipe de basquete. Na outra perna da semifinal, Franca foi a Brasília, público em Brasília, mais de 11.000 pessoas, a equipe de Franca venceu. Nós temos, neste momento, Franca liderando a sua série por 2-1 e o Pinheiros liderando a sua série por 2-1. Jogos terça-feira, o jogo 4, uma vitória de Pinheiros e uma vitória de Franca, sela a semifinal, colocando estas duas equipes na grande final. Eu lembro que o Pinheiros e Franca vão jogar as próximas 2 partidas dentro de casa e tem todo o favoritismo para conseguirem chegar. Franca chegarão a mais uma final e o Pinheiros chegará à primeira final de sua história. Eu lembro que na perna de Pinheiros e Corinthians, qualquer um dos dois que chegue à final será a primeira vez que uma dessas equipes chegará na final. Fechando ainda o nosso resumo esportivo, vamos falar rapidamente da Fórmula 1, que teve o Grande Prêmio do Canadá, 4ª vitória seguida do garoto de ouro Kimi Antonelli, com Lewis Hamilton em segundo e Max Verstappen em terceiro. Kimi Antonelli consegue a sua 4ª vitória na sequência, uma vitória espetacular. Nós tivemos uma batalha Antonelli e George Russell durante grande parte da corrida, até que o motor de George Russell não aguentou, e aí o Antonelli simplesmente conduziu a sua Mercedes à vitória. E o Lewis Hamilton conseguiu, depois de anos e anos, fazer uma ultrapassagem em pista em cima do seu arquirrival, vamos falar em inglês para falar o seu arquirrival, Max Verstappen, que consegue um ótimo segundo lugar, melhor posição que Hamilton na Ferrari. Tivemos também, para fechar esse resumo esportivo, as 500 milhas de Indianápolis. Um espetáculo maravilhoso, mais de 350.000 pessoas no autódromo, uma corrida como a gente esperava, muito longa, com muitas batidas, com muitas bandeiras amarelas, que teve o Félix Rosenqvist vencendo o Marucas na final, no finalzinho, por um Photoshop
0,020 foi a diferença. Foi no Photoshop, realmente sensacional a ultrapassagem na linha de chegada. Uma chegada eletrizante das 500 milhas. Quem não teve a oportunidade de assistir, procure e assista essa volta final, onde Félix Rosenqvist conseguiu uma importantíssima vitória. Dos brasileiros, Hélio Castro Neves fez uma corrida discreta, perdão, terminou em 26º, se eu não me engano, depois eu fui conferir, e o Caio Collet, brasileiro, vinha muito bem, vinha numa estratégia diferente, vinha posicionado entre os 10 primeiros, quando, faltando em torno de 20 voltas para terminar, ele acabou batendo e batendo feio, seu carro até pegou fogo, ele saiu um pouco tonto do carro, mas nada de grave com o futuro excelente piloto brasileiro, Caio Collet, que vinha sendo o melhor novato da prova, mas ele não conseguiu. Na estratégia diferente, ele estava posicionado entre os 10, e se não batesse o carro, ficaria entre os 10. Uma prova muito interessante para os fãs do automobilismo, todo ano, 500 milhas de Indianápolis. E o nosso resumo esportivo vai ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana, e semana que vem mais, quando a gente vai falar um pouquinho da última rodada antes da Copa do Mundo do Brasileirão, e também vamos falar do primeiro amistoso da seleção brasileira, Brasil e Panamá, que vão jogar no próximo domingo. Não se esqueça, Rede Gama NGT, sempre com você.